Olá, pessoal, tudo bem? Bom, na videoaula de hoje, a gente vai dar enfoque aí às chamadas infecções sexualmente transmissíveis, tá? O nome agora é infecções, né? Não sei se vocês sabem, mas mudou a nomenclatura. Antigamente era chamada de doenças sexualmente transmissíveis, agora é infecções sexualmente transmissíveis. Ah, mas o que muda de uma coisa para outra? Bom, o significado de doença e infecção é diferente, né? Às vezes eu posso estar infectado com algum micro-organismo, bactérias, vírus, protozoários, enfim, mas não desenvolver a doença, percebe? Não ficar doente, tá? É o que acontece em muitas infecções sexualmente transmissíveis aí, tá? Por isso que mudou o termo, né? Quando a gente fala desse assunto, né, geralmente vem aquelas imagens horrorosas na cabeça, enfim, né? E é isso mesmo, tá certo? A maioria delas aí, né, principalmente as bacterianas, né, causadas por protozoários também, alguns dos sintomas aí, né, vão gerar essas imagens que a gente pensa aí na cabeça, tá certo? Bem, aqui eu trouxe um quadro para a gente poder falar um pouquinho de algumas infecções sexualmente transmissíveis aí, tá? Então, a primeira que eu ressalto aqui é o HPV, tá? O HPV ele é causado por um vírus, né? Então, uma virose, tá? Cujo principal sintoma aí é a formação de verrugas, né? O HPV pode dar tanto em mulheres quanto em homens, mas as mulheres são mais acometidas aí pelo HPV, né? E essas verrugas, elas costumam aí estar localizadas, né? Principalmente na região do colo do útero, né? Lá naquela porção inicial do útero, na parte externa da vagina também, e algumas vezes também aí na região do ânus, tá? Bem, essas verrugas aí, né? Algumas delas, né? Algumas delas não, né? A maioria delas aí são incômodas, né? O tratamento aqui por HPV é bastante doloroso, tá certo? Feito com ácidos, feito com laser, né? Algumas pessoas demoram até para sumir essas verrugas. Então, é um tratamento que é bastante doloroso, enfim, é um processo bastante doloroso, tanto fisicamente quanto psicologicamente, tá? É, bom, existem vários tipos aí de HPV, tá certo? E percebeu-se que alguns desses tipos aí, né, alguma dessas verrugas, né, verrugas é um tipo de um câncer benigno, né? Algumas dessas verrugas, de acordo com o vírus em que a pessoa era infectada, né, com o tipo de vírus de HPV que a pessoa era infectada, alguma dessas verrugas, elas evoluíam para lesões malignas, né? Ou seja, para câncer, tá? E aí, né, especialistas, digamos assim, né, a ciência, né, vem então com a vacina para HPV, que é uma vacina que é dada aí aos adolescentes, já na fase da adolescência, né, de modo a prevenir uma futura infecção, né, um futuro desenvolvimento, caso a pessoa, né, contraia o vírus HPV, algum desses tipos de vírus, né, principalmente esses tipos de vírus causam câncer, né, alguma maneira de prevenir que que essas pessoas, né, principalmente mulheres, como eu falei para vocês, o HPV é bem comum em mulheres, essas mulheres desenvolvam câncer do colo do útero aí, tá? Então, né, a prevenção aqui nesse caso seriam, né, as vacinas, né, no caso aí, evitar o contato com pessoas contaminadas, né, principalmente na fase das verrugas, que é a fase em que se passa realmente o vírus para uma pessoa para outra, né, e sempre usar camisinha, né, sempre usar preservativos aí, tá? Camisinhas preservativos que serão tratados no tema da próxima aula, né, em métodos contraceptivos, tá certo? Bom, a segunda doença que eu destaco aqui é o herpes genital. O herpes também é causado por um vírus, tá? E o principal sintoma dele, o sintoma mais característico da herpes, né? O herpes também pode dar na região bucal, tá certo? E os sintomas são os mesmos, né? É o aparecimento de bolhas, né? Dessas vesículas aí na região genital mesmo, né? Na vagina, né? Ou no pênis aí, tá? Na boca também essas bolhas aparecem aí, né? São bem típicas aí do herpes, tá certo? Bem, prevenção aqui nesse caso, né?
Obviamente, usar aí, né, o preservativo sempre, né? E principalmente quando você está com as lesões, quando você está com as bolhas aí, né? Aí sim usar a camisinha, porque é quando está no estágio ativo aí da doença, né? Do herpes, tá certo? Evitar manipular essas lesões também, né? Se você tiver, para não levar para outras regiões, enfim, tá? Vou para a terceira doença aqui, a AIDS, né? Que é uma sigla em inglês, tá certo? Conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Deprimida, né? Ou em português seria SIDA, né? É causada pelo HIV, como todo mundo sabe, que é um vírus, né? O que é isso, retrovírus? É um vírus aí cujo material genético é o RNA, tá certo? A gente aprendeu já sobre vírus aí, tá? Bem, existe uma grande diferença aí, pessoal, entre HIV e estar com HIV e estar com AIDS, digamos assim, né? Por exemplo, né, se eu tive alguma relação sexual desprotegida, né, sem uso de preservativo, né, e fiquei desconfiada que eu tô com HIV, vai lá, né, em qualquer posto de saúde faz o teste, né, e aí se der positivo esse teste, eles falam que ainda não tem carga viral suficiente, né, para você desenvolver a síndrome da imunodeficiência deprimida, entendem, né? Então a pessoa tem o HIV, mas não tem a AIDS, tá certo? Digamos assim. E aí você vai começar a tomar todos aqueles retrovirais, né? Para quê? Para que você diminua, né, a reprodução do vírus aí e não desenvolva a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. É claro que, né, isso depende, cada pessoa, né, reage de maneiras diferentes aí, né, às diversas infecções, tá certo? Então, assim, né, a AIDS tem tratamento, né, como a gente sabe, a geração de vocês mais jovens, né, não pegaram aí pessoas que morreram de AIDS, tá certo? E aí a gente pensa que a AIDS é uma doença bobinha, né, que tem tratamento, não sei o que lá, mas não é isso, tá, pessoal? Uma doença muito séria, muito grave aí, não bobeiem, tá certo? Tá? A AIDS, ela não é só pegada, tá? Só ressaltando aqui que ela não é só você não pega a AIDS somente, né? AIDS não, perdão, você não pega o HIV somente por relação sexual desprotegida. Há outras maneiras de você contrair o HIV, por exemplo, aí, né, uso de seringas compartilhadas, tá certo? O próprio sangue da pessoa, né? Às vezes está infectado com HIV e você às vezes tem alguma feridinha, entrar em contato com esse sangue aí, tá bom? Enfim, há outras maneiras de contrair o HIV, tá certo? Mas a principal forma aí é o contato sexual sem proteção, tudo bem? Bem, outra infecção aí, né, sexualmente transmissível, é essa daqui, uma bactéria, né, uma bacteriose causada por uma bactéria, é o cancro mole, né, onde há uma formação de uma ferida, né, no pênis, né? O cancro mole, ele é diferente do HPV, que era predominantemente feminino, né? O homem também contraía, mas as mulheres é que desenvolviam mais, né? O cancro mole aqui, ela predomina no sexo masculino. Mulheres também pegam, mas pegam, né, e pode desenvolver essas feridas, né, mas é muito mais raro, né, aqui no homem é mais comum aí, então tem uma formação de ferida na região do pênis, né, ou na região anal, uma ferida bastante dolorosa, que fica saindo uma secreção clara, né, então isso é bem característico do cancro mole, né, então é bem visível, se tiver alguma coisa assim, né, então corre aí que pode ser cancro mole, tá bom? E aqui, né, a mesma prevenção, né, de quase todas as outras, evitar o contágio, principalmente por meio de parceiros portadores, aí, né, usar sempre camisinha, preservativo, tá? Outra doença que eu destaco aqui é a gonorreia, né, uma outra uma outra infecção causada por bactéria, uma bacteriose, tá? A gonorreia aí, né, ela
essas doenças bacterianas aí, né, pessoal, elas são graves, obviamente, né, com certeza, mas elas são muito mais graves, né, se por acaso tiver alguma gravidez aí também, né? Então, muitas delas podem levar a abortos espontâneos, por exemplo, né? Então, tem que tomar, aí tem que redobrar muito mais o cuidado aqui, tá? A gonorreia, ela é caracterizada aí por uma forte coceira, um corrimento purulento, tá? Parece queijo se desfazendo, né? Ardor ao urinar, né? A pessoa vai várias vezes urinar, né? Vai várias vezes no banheiro, né? E a gonorreia, se você não cuidar, ela pode levar aí à infertilidade, né? A pessoa ficar infértil, não poder ter mais filhos aí, tá? Prevenção, né? Evitar a multiplicidade dos parceiros. Isso serve, pessoal, para todas as infecções sexualmente transmissíveis, porque quanto mais você se expõe, quanto mais parceiros você tiver, mais você está se expondo a essas infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? Usar, né, sempre preservativos aí, tá bom? Enfim. E outra bacteriose que eu ressalto aqui é a sífilis, tá? Também causada, como eu falei, uma bacteriose, né? A sífilis aí, né? Ela pode demorar anos, né? Para aparecer, às vezes, algum sintoma mais que a gente perceba mais, digamos assim, né? Mas a gente sempre destaca alguns sintomas aqui, né? Por exemplo, é uma ferida coberta de secreção clara, com pus, né? Por isso chamado de cancro duro também, tá? Pode levar aqui a sífilis, né? Dependendo do estágio da sífilis, até um comprometimento aí do sistema nervoso central e também no sistema nervoso, do sistema cardiovascular aí, né? Como eu falei, são doenças, né? Essas doenças aqui causadas por essas infecções causadas por bactérias têm tratamento, né? Mas a gente sempre tem que ficar atento aos sintomas e se tiver algum sintoma, procurar imediatamente aí um médico especialista, né? Para que a gente não tenha esses sintomas mais graves aí, tá? Novamente, aqui usar sempre preservativo, né? A gente sempre destaca isso, né? Reduzir o número de parceiros sexuais, né? O tratamento precoce, ele ajuda bastante também, tá? Enfim. Outra doença que eu ressalto aqui é essa, né? Diferente das outras, né? Causadas por bactérias e vírus, essa é causada por um protozoário, tá? A tricomoníase, né? Ela tem um sintoma também muito, muito, muito característico, né? Que é um corrimento, né? Aí, principalmente nas mulheres, né? Um corrimento vaginal amarelado e fedido, tá? Então, é um sintoma que, né? Opa, né? Bem perceptível, tá? E dor ao urinar, tá bom? Geralmente o homem, a tricomoníase no homem, ele é assintomático. Novamente, né, a gente ressalta a importância de prevenção, né? O homem, ele é assintomático, como você vai saber que ele tem a tricomoníase ou não, né? Então, o jeito de se prevenir usando o preservativo aí, tá? Ou, né, enfim, fazer o teste aí, certo? Bom, ressalta aqui mais duas outras doenças, tá? A hepatite B, que é causada por um vírus, tá? O vírus da hepatite, ele infecta principalmente aí o fígado, tá bom? Por isso que ele causa icterícia, né? Que é uma característica de ter a pele amarelada, né? Causa febre, cefaleias, enfim, né? E como esse vírus ataca o fígado, tá certo? Dependendo novamente do estágio, né, da hepatite, pode levar a problemas sérios no fígado. O fígado que ele é um órgão assim vital para nós, tá? Novamente, né, prevenção aí, pessoal, é usar preservativo. Há outras formas de pegar a hepatite B, né? Tem um compartilhamento aí de alicates, por exemplo, né, de manicures, esse tipo de coisa também posso contrair hepatite B, tá? Então, cuidado aí, tá? E outra infecção que eu ressalto aqui é a candidíase. Essa daqui é causada por um fungo, né? O principal sintoma daqui, né, é uma secreção, né, também um corrimento, só que esse corrimento é esbranquiçado, tá? E muita coceira, né? Muita coceira também. É uma doença, né? Desculpa, uma infecção, né? Até errei aqui, uma infecção muito comum, né? Principalmente aí em pessoas sexualmente ativas, tá?
Mas também há outras formas de contrair candidíase, tá bom? Então, eu posso contrair, né? Eu posso contrair candidíase, às vezes, por compartilhar peças íntimas, ou às vezes, né? Eu fico muito tempo, quando eu vou na piscina, na praia, né? Fico muito tempo com aquela peça íntima molhada, né? Aquilo pode fazer com que o fungo prolifere, tá bom? Então, há outras formas de contrair candidíase, tá? E, diante disso, né, a gente acabou de conhecer algumas das principais infecções sexualmente transmissíveis, né? E como a gente viu, é claro, né, todas elas têm a semelhança de serem transmitidas sexualmente, né? Mas elas podem ser transmitidas de outras formas, né? Então, a hepatite B, né? O alicate, né? A candidíase, ficar com roupas molhadas por muito tempo, e outras doenças aí que a gente também viu, né? Mas a principal forma de prevenção aí é usar o preservativo, a famosa camisinha, né, em todas as relações sexuais aí, tá bom? Bom, como que a gente deve lidar aí com pessoas infectadas por alguma doença, né? Normal, tá, gente? A pessoa consegue viver em um certo, uma certa linha, digamos assim, né? Consegue ter uma vida normal, tá certo? Né? Infelizmente, as pessoas, né, principalmente AIDS ainda, né, sofrem um certo tipo de preconceito, mas infecções sexualmente transmissíveis é uma infecção como qualquer outra, né? Assim como você pega qualquer outro tipo de infecção, né? Pode acontecer, pode ser que o sistema reprodutor também seja cometido por um certo tipo de infecção. É isso que as pessoas têm que colocar na cabeça, né? Para não ter esse preconceito, gerar essa exclusão, certo? Bom, e aí a gente termina aqui, tudo bem? Até a próxima aula.